Sejam bem-vindos ao Papo na Mesa Podcast. Nosso objetivo é trazer para você histórias de vida, para que você tire lições maravilhosas. Toda sexta-feira, ao meio-dia, um novo episódio para você se inspirar. E hoje nós temos aqui o nosso convidado de honra, Pastor Vinícius, Comunidade Evangélica Beré, pastor? É isso aí. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é uma honra para nós estar aqui com o senhor, batendo esse papo. Como o senhor está vendo, um ambiente bem tranquilo, o senhor pode falar o que o senhor quiser, o que o senhor achar que deve falar aí, e vai ser um prazer ter esse papo na mesa aí com o senhor. Temos a mesa muito bonita, por sinal. Bem rústica. Bem rústica. Muito obrigado mais uma vez, pastor, por ter aceitado o nosso convite. Prazer receber vocês aqui, estar participando disso aí. Espero que a gente possa contribuir de alguma forma. Com certeza. Pastor, primeira pergunta, queria saber do senhor como é que foi aí a infância do senhor, fala um pouco como é o nome, na verdade eu acabei de falar o nome, né? O meu xará, mas nome, como é que foi a infância, casado, filhos, profissões anteriores do pastoreio. Queria que o senhor compartilhasse um pouco com a gente, pastor, como é que foi. Vamos lá. Eu me chamo Vinícius Oliveira, nasci em Belo Horizonte mesmo, uma família cristã, parte minha mãe cristã, meu pai não. Sempre fui do altar da igreja. Cresci, aos 15 anos tive uma decepção, onde eu me afastei, onde eu me arrependo de ter afastado, mas fez parte, contribuiu muito para eu voltar com mais força. Fiquei 5 anos afastado. Atualmente sou casado com a mesma mulher há 10 anos. No mês que vem eu faço 10 anos de casado. Como que passa? Boda de quê? Não sei. Nossa, agora você me apertou. Deve ser algodão, deve ser. Não sei o que é, não. Mas agora a gente faz 10 anos, já estamos há 13 anos juntos. A gente tem uma menina de 6 anos, uma filha que chama Aisha. E hoje sou pastor local. Cuido desse ministério que chama Comunidade Evangélica Beré. A gente está caminhando aí, fluindo aí. Quantos anos, pastor? Eu tenho 35 anos, um corpinho de 25, a carinha de 20. Boa, pastor, boa. Minha formação, sou formado em teologia e administração. Eu tive já experiência, trabalhei em banco, fui líder de vendas também por muito tempo. Depois que eu assumi o ministério, eu tive que abrir mão para ficar 100% no ministério. Hoje estou tempo integral no ministério. E no seu tempo livre, você pastor, um hobby que o senhor gosta? Eu gosto de fazer isso. Então, O que o senhor mais faz assim? eu tenho alguns hobbies. Eu gosto muito de adrenalina. Tem gente que não gosta de adrenalina, eu gosto muito de adrenalina. Eu tenho um carro que é turbo, sabe? Gente, cuidado com esse negócio. Cuidado com o carro turbo. Cuidado, tem que ser legalizado, não é legalizado. Eu tenho um carro, a gente tem aqueles encontros que a gente faz. E outra coisa que eu gosto é de dar tiro, ó. Pensa, eu gosto de ir pro stand de tiro, clube de tiro, a gente brincar lá, um time, dar alguns tiros. Eu tenho um pessoal que é policial aqui da igreja, a gente se encontra, faz junto, participa sempre junto. Mas como que é esse negócio do carro aí? O que você faz? O carro é mais prazer de ter, é carro antigo, sabe? Aqueles gol quadrado, eu tenho um gol quadrado. E ele turbo, motor AP, e a gente gosta de ficar mexendo no carro. Não é nem andando assim, não, é mexer. Tem uma dorzinha de cabeça, sabe? Tá tudo tão bem, você fala assim, vou ter uma dor de cabeça. Você pega um carro antigo, você tem uma dor de cabeça, porque só a igreja não é suficiente, não, né, gente? Aí a gente... Isso, aí o meu já tá pronto, o meu tá todo montado. Agora a gente tá montando do meu primo. Ele tem uma Paraty, nós estamos lá mexendo na dele. Aí conta, quinta-feira é minha folga. Toda quinta é minha folga, aí quinta é o dia que eu vou lá, brinco de quinta, e tem um futebolzinho da igreja que eu gosto, que é toda quinta-feira. Então são essas 3 coisas aí que eu mais faço normalmente. E pastor, como é que foi o encontro do senhor com Jesus? O senhor falou que o senhor cresceu na igreja, né? Mas assim, teve um momento, assim, foi marcante esse momento que pá. Vamos lá, eu nasci no Evangelho. Nasci já inserido na igreja, na casa do Senhor. E quando eu tinha 13 para 14 anos, eu tive uma experiência muito forte com Deus. Antes de eu me afastar assim, eu tive uma experiência muito forte com Deus. Eu digo que foi isso que me trouxe de volta. Quando eu tinha 13 anos, quando você nasce num lar cristão, você não tem muito contato com Deus, você está acostumado, você vira um religioso. Você vai para a igreja porque seus pais vão, você está acostumado com aquele ambiente, aquilo lhe faz parte da sua natureza. Isso é bom, é válido também. Porém, quando eu tinha 13 anos, eu precisava ter um encontro com Deus. Precisava ter algo diferente. E algo me despertou, creio que foi o Espírito Santo,
me despertou para uma busca mais intensa. Eu comecei a fazer coisas que eu nunca fiz. Por exemplo, eu fiz um propósito no monte 5 horas da manhã. Tá louco? Com 13 anos de idade, juntei eu mais 2 amigos. Vamos fazer um propósito no monte? Vamos. Que horas? 5 horas da manhã. Vamos sacrificar. Rapaz, o primeiro dia foi nós 3. No segundo dia foi eu e mais um. No terceiro dia só eu. Aí eu não queria ir, que ainda estava meio escuro, né? Eu falei, gente, esse negócio não é de Deus não. Perigoso. Chamei meu amigo e falei, hoje eu vou mais não passa aqui não. Eu fui sozinho. E esse dia aconteceu algo impressionante. Enquanto eu orava, eu senti o Espírito Santo me selando de um jeito diferente. Eu senti ele fazendo algo no meu coração. E eu lembro que eu abri as mãos assim, eu começava a ver minhas mãos brancas. Eu tive uma visão assim, muito clara. Dali, daquele dia em diante, começou a mudar. Eu lembro que eu fui para o culto da juventude na nossa igreja. E quando eu cheguei lá, a gente começou a orar. De repente, as pessoas quando vinham, eu colocava a mão, essa pessoa caía, arrebatada. Aí eu falei, gente, estou com poder, saiadinho. Falei, que negócio é esse? Aí eu comecei, aí de longe a pessoa olhar para mim, ela era arrebatada, eu comecei a ficar com medo. Um dia aconteceu o quê? No culto, as pessoas foram arrebatadas, deu o horário do culto, a pessoa não voltou. Eles me chamavam aqui, ó, esse povo tem que voltar. Não foi eu que fiz isso não. Eu comecei a ficar com medo, né? Mas foi uma experiência muito forte. Aquele tempo me marcou. Ali foi um encontro verdadeiro com Deus. Eu tinha 13 anos de idade, 14. Quando foi 15 anos, minha mãe sofreu uma traição no ministério. Os pastores que eram vice dela passaram na perna dela. Eu tomei aquilo para mim, aquela dor para mim, e falei, poxa, se pastor está fazendo isso, imagina, né? Eu não creio mais nesse ambiente de igreja, não. E eu fiquei frustrado, me afastei. Fiquei 5 anos fora, e um dia eu estava preparado para ir para uma virada de ano, aqueles festas aqui na Pampulha, eu estava preparado, pago, tudo certo. Meu carro estraga, meus amigos tinham ido na frente, não tinha Uber como é nos dias de hoje, não tinha carro para levar. A família toda foi saindo de casa, indo para a igreja, e eu ia ficar sozinho dentro de casa. Ela falou assim, você não vai para a igreja não? Eu falei, não, eu quero igreja. Não quero saber de igreja mais não. Ela, ó, tá todo mundo lindo, já que você não vai para a festa mais, fica em casa, não, vamos com a gente. Eu falei, não vou não, né? Dando aquela de durão. De repente a casa foi ficando vazia, eu falei, que virar de ano, eu ficar sozinho nesse negócio aqui. Eu falei, ó, você quer saber, eu vou para a igreja com vocês. Fui. Nesse dia, parece que o pastor só pregava para mim. Sabe aquele dia que fecha o ambiente e parece que o pastor está olhando só para você e falando tudo que você está vivendo? Eu falei, gente, minha mãe está contando minha vida para esse cara, só pode. Está compartilhando. E rapaz, ele fez, na hora que acabou, ele fez o apelo. Eu fechei o olho e fui para frente da igreja. Eu quero voltar. Aí eu, orando ali, quando eu abri o olho, só eu na frente. Ixi, a igreja lotada, só eu na frente. Virar de ano, irmão, só tem crente na igreja. Aí, nossa, aí eu fiquei com vergonha danada. Eu na frente da igreja assim, e ele olhou e falou assim, olha, Deus me trouxe aqui porque hoje está marcando você com o ministério. Aí eu falei, que ministério? Só quero voltar para a igreja, não quero ministério, não. Naquele dia ali, eu fiz uma oração e falei, Deus, meu número, o celular é o mesmo desde que eu tenho 13 anos de idade. É o mesmo, não mudou. E meus amigos todos chegando no número, a gente saía sempre junto, estava sempre. Eu falei, se o senhor está nesse negócio aqui, eu quero que eles esqueçam de mim. Ninguém vai me ligar, ninguém vai me procurar. Eu vou ser abandonado. Rapaz, Deus ouve a oração. Eu não troquei meu número. Eu fui receber a ligação do amigo meu 1 ano e meio depois. E você sumiu. Eu falei, 1 ano e meio, você lembra? Passou 1 ano e meio já, meu filho. 1 ano e meio. Nesse período eu entrei, fiz teologia, comecei a fazer teologia. Minha cabeça se voltou para o ministério. E Deus começou a despertar o que já existia dentro de mim que eu não sabia. Porque os dons, Deus te dá na hora que você nasce. Dons, talentos, eles precisam ser despertados. E isso começou a ser despertado em mim depois, bem lá na frente. Aí eu comecei a desempenhar o ministério, firmei mesmo com Deus, e depois de lá para cá não saí mais. São 15 anos consecutivos na presença do Senhor, entre erros e acertos, mas sempre na presença do Senhor. Então, essa visão assim, de uma certeza para o ministério do pastoreio, o senhor teve depois dessa experiência, né? De voltar, de escolher mesmo, porque eu acredito assim, que é uma escolha, né? Esse passo também de decidir, sim, Deus, eu quero. Apesar de todos os desafios, às vezes as pessoas olham só a parte, ó, o pastor está pregando, gente boa, mas não vê todo o desafio, né? Que vocês enfrentam, assim, de estar mesmo cara a cara
um negócio assim. Hoje o altar representa 10% do trabalho de um pastor. Quem quer ser pastor para ficar só no altar, ele vai esquecer que existe 90% de trabalho que não é no holofote, ninguém vê. Atendimento pastoral, é fazer velório, e eles lembram a gente da parte ruim. Inclusive, você pode lembrar de mim quando você fizer uma picanha, porque eles lembram a gente da parte ruim, e eu entendo isso, a gente foi chamado para isso, para socorrer as pessoas que estão aflitas, necessitadas. Esse é o nosso chamado, é o nosso trabalho. Se a pessoa não amar isso, ela nunca vai conseguir executar isso com maestria. Então, assim, Deus coloca dentro de nós o dom, o talento, a capacidade, você tem que decidir. Você tem que escolher, falar, não quero fazer isso. E chegou uma hora que eu via, que eu falei assim, eu me vejo fazendo isso todos os dias da minha vida. E eu amo fazer isso. Deus me deu uma facilidade muito boa de prosperar. Todo trabalho que eu entrava lá embaixo, daqui a pouco eu era chefe. Eu cheguei a entrar numa empresa de Lava Jato, eles tinham apenas 2 franquias. Eu entrei como supervisor. Em menos de um ano, a gente conseguiu elevar a 5 franquias e eu era gerente das 5. Aí começou o negócio a prosperar, e falou, não quero que você saia de perto de mim nunca mais. Eu fui assumir a igreja. Falei, amigo, tô indo embora. Ele falou, não faz isso não. Eu saí, passou assim, um ano, eles voltaram a ter uma empresa só, uma loja só. Aí ele me ligou, falou, volta, eu faço meio a meio com você. Eu falei, irmão, não é dinheiro, eu tenho um propósito estabelecido por Deus, eu tenho que cumprir esse propósito, eu preciso cumprir esse chamado, que está ardendo de mim, não é pelo dinheiro. Aí começou a fluir, aí as coisas foram acontecendo. E essa questão do propósito, você tocou no assunto aí, é porque muita gente hoje fica muito confusa com relação a isso, né? A gente gravou com o pastor Thiago, ele fez a ilustração do propósito como um quebra-cabeça, né? Que na verdade cada um é uma peça de quebra-cabeça, e quando você encontra o seu propósito, você se encaixa no lugar que foi determinado para você, né? E se você tentar encaixar no lugar de outra pessoa, o quebra-cabeça ele vai ficar às vezes defeituoso, você vai tentar encaixar lá, você vai ficar, você não vai se conformar, né, naquele espaço. O quebra-cabeça, a ilustração foi bem interessante. E o senhor acredita que, como que o senhor acredita que foi no senhor sentir no coração que o propósito do senhor está com o pastoreio? Deus confirmou ali, naquele momento que você recebeu aquela palavra do pastor. O senhor teve aquela certeza, ou foi durante o processo que Deus foi confirmando, assim, ao longo dos dias, dia a dia? Todo o propósito, ele está baseado no princípio bíblico. Gênesis 1:26, o homem precisa dominar. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então todo o propósito é você representar a Deus, através de um domínio. Toda vez que você perde o domínio, você não está cumprindo o seu propósito de vida. Homem, que o senhor fala no geral. No geral, homem e mulher. Quando a gente começa a cumprir o propósito de Deus, estabelecer, Deus traz domínio para você. Você consegue dominar áreas da sua vida que outrora você não dominava. Sim. E através do propósito tem um chamado. Cada um tem um chamado para fazer alguma coisa. Então, quando eu consigo ligar o chamado ao meu propósito, Deus traz domínio para as minhas mãos. Eu consigo representar Ele. Eu percebi que toda vez que eu ia para o altar, eu conseguia representar Deus. Eu percebi que toda vez que eu sou do Ministério de Louvor até hoje da igreja aqui, participo, o pessoal toca, não sei cantar, mas tento. E eu via que toda vez que a gente assumia essa área, Deus derramava uma unção diferente da igreja. Eu comecei a perceber que o meu lugar era o altar. Eu trabalhava fora, vinha aos cultos, mas eu comecei a perceber que eu tinha uma conexão muito forte com o altar. Aquilo ali foi tomando uma proporção na minha vida, não foi de uma vez. Quando a pessoa fala assim, eu entendi de uma vez, eu tenho minhas dúvidas. Ao tempo, só que tudo vai gerando você, tudo vai conectando você àquilo que é o propósito. Fui fazer teologia sem saber por que eu estava fazendo teologia. Logo depois entrei e fiz administração. Eu falei, por que eu estou fazendo isso? Administração eu gostava, era a minha área, mas por que eu fui fazer teologia? Eu fiquei 4 anos estudando teologia, para quê? Não entendia na época, eu não tinha o planejamento de ser pastor nem nada. Só que lá na frente Deus já sabia que eu ia precisar daquilo. Então, eu creio que assim, você vai trabalhando, vai fazendo, e aquilo vai trazendo paz no seu coração, você vai dominando a situação. Você fala, isso aqui eu domino, isso aqui eu consigo dominar. Você está cumprindo o seu propósito. Agora, você perdeu o domínio, você está longe do seu propósito. Entendeu? Quando a gente perde o domínio, a gente não consegue representar Deus. Deus domina todas as coisas. A gente, como imagem e semelhança dele, a gente precisa representar Deus através do domínio. Então, quando a pessoa ela começa a caminhar com Deus, ela tem um domínio, autoridade,
ela consegue, áreas da vida dela que ela tinha se perdido, ela consegue dominar. Família, relacionamento. Você vê que as pessoas, quando estão longe de Deus, às vezes não conseguem casar, são vários relacionamentos frustrados. Ela começa a aceitar Jesus, o Espírito Santo domina a vida dela, ela começa a ter, ela é centralidade, sabe aquela centralidade que ela fala assim, eu não posso me relacionar com qualquer um mais, eu vou escolher uma pessoa certa que vai me levar para mais perto de Deus. Ela começou a ter o domínio da situação, ali ela está representando Deus cumprindo o propósito da vida dela. E diante de tantas coisas que eu já viveu, assim, né, tantas experiências que eu imagino, porque assim, são muito tempo. São muitos anos, muitas experiências, muitas pessoas na vida do Senhor encontrou. Nesse tempo todo, assim, de ministério, de vida que o Senhor tem, hoje, olhando para a nossa sociedade hoje, assim, uma coisa que o Senhor olha e fala assim, nossa, isso para mim é um grande problema que nós estamos enfrentando como sociedade, não só dentro da igreja, sabe? Mas no âmbito geral, assim, um desafio, talvez para a igreja entrar nesse lugar, se posicionar como a gente deve se posicionar como menino de Deus. Quando a gente fala das pessoas, no geral, sem falar de fé, hoje existe uma dificuldade da ética e da moral. Nós estamos sofrendo com a ética e com a moral. A gente está sofrendo aí retaliações com a família tradicional, com as pessoas que querem ser uma base direita, conservadora, correta. Não estou falando de religião, estou falando de ética e moral. Algo que todo mundo tem de natural de você consegue saber o que é ético e o que não é. A gente viu a tragédia que aconteceu agora, ontem, aí em Blumenau, Santa Catarina. O homem entra com uma machadinha e consegue dar machadinha em crianças de 2 a 7 anos. O que é isso? Cadê a moral que ele tem? Onde está o pudor? Onde está, sabe? Eu vejo que a sociedade, no modo geral, está com dificuldade de se estabelecer parâmetros de honestidade, de ética, de moral, de tratar o ser humano com respeito, entender o respeito do outro. E eu acho que a maior dificuldade, tanto no âmbito do evangelho cristão ou fora, é o âmbito de respeitar o próximo. A gente ter o respeito com o próximo e construir, ter uma construção, por exemplo, nosso país, nossa nação, ter uma construção que vai levar as famílias a terem ética, moral, levar o homem a ser honesto, íntegro, a mulher a ser honesta, íntegra. A gente está sofrendo com valores morais disso. É isso que eu vejo que é o que está mais afetando as pessoas. A falta de ser humano, né? Isso, ser humano. Eu também sinto muito isso, assim. Eu não sou muito nova, mas não vivo tantas coisas, tantas experiências. Mas isso também é uma coisa que eu percebo. Que, todo mundo pede um pouco de respeito, mas poucos estão dispostos a respeitar. Verdade. Então, assim, a gente cria uma sociedade que só os meus interesses são importantes. O egoísmo, né? Um grande egoísmo, e isso tira a nossa humanidade, né? A nossa ética, a nossa moral. E realmente, assim, eu acredito que é um grande desafio que a nossa sociedade tem vivido, não só no Brasil, né, mas no mundo inteiro. Eu vejo que é um grande problema. Uma vez eu estava, eu lembro que quando eu fazia faculdade, eu dava carona para alguns amigos meus, né? E eu lembro que nesse dia, eu acho que, se eu não me engano, eu estava pegando carona com um deles, e para ir para a faculdade, e aí a gente estava conversando, eles não eram cristãos, eles não eram, né, da igreja, não frequentavam a igreja. E aí um deles, aí eu virei e falei assim com eles, olha, os sinais estão se cumprindo e tal, as pessoas, né, estão perdendo amor, as pessoas estão, né, ficando mais, igual o versículo que fala, as pessoas viviam comendo e bebendo e tal, até que um dia a arca se fechou, a arca se fechou e a família de Noé e quem estava lá dentro da arca foram salvos. E por que eu estou falando isso? Porque assim, quando a gente pensa em que o mundo está como se fosse virado de cabeça para baixo, né? As pessoas estão perdendo a noção e tal, e eu virei para eles e falei assim, cara, os sinais estão se cumprindo e tal. E aí um deles virou para mim e falou assim, cara, mas isso sempre aconteceu. Assim, essas coisas sempre aconteceram. As pessoas, vamos supor, em questão de assassinato. Por exemplo, as pessoas muitas vezes iam lá e matavam sem dó nem piedade, isso aí de tempos em tempos. Ou seja, o que ele estava querendo dizer? Se isso que você está me falando aí, aconteceu sempre, não é um sinal que Jesus está voltando, né? Não é um sinal do fim dos tempos, como a gente tem ouvido falar aí. Eu queria que o senhor comentasse, pastor, essa questão, porque
a gente sabe que realmente essas coisas sempre aconteceram. Sempre houve falta de amor, sempre houve pessoas comendo e bebendo, não ligando para nada. Lógico, tem a parcela das pessoas que ligaram, os cristãos. Tipo assim, muita gente sabia que a pessoa que tinha temor de Deus, ela ia lá e falava assim, não, Jesus não tinha aquela questão não lembro qual era o ditado, mas as pessoas falavam que de 2000 não ia passar, do ano 2000. E do ano 2000 não passa, Jesus vai voltar do ano 2000. E aí tinha aquela questão de que o mundo ia acabar em 2012 e tal. Milênio, né? E tinha sempre os boatos assim e tal, ou seja, tinha gente que tinha essa crença, tinha gente que tinha essa noção. Mas eu queria que o senhor comentasse, pastor, o que o senhor pensa sobre a volta de Jesus? Jesus para o senhor realmente está voltando, as pessoas realmente precisam estar de olho aberto, porque talvez da nossa geração não passa. Então eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. O que o senhor pensa sobre essa questão da volta de Jesus? Vamos lá. A gente tem que estabelecer alguns parâmetros para a gente entender. Quando o Mateus 24 vai falar sobre o princípio das dores, não fala que é o fim ainda. Então tudo isso que acontece é o princípio de dores. A gente tem que estabelecer outro parâmetro, que é o tempo. Nós estamos inseridos no tempo, Deus está na eternidade. Por isso que a Bíblia vai dizer que um dia para ele é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Isso aqui foge da nossa lógica. Porque 1000 anos para a gente é muita coisa, para ele é só um dia. Então, se ele falar assim, vou fazer algo em um dia, a gente espera um dia comum, de 24 horas, ele pode fazer em 1000 anos. Tem coisas que a gente espera 1000 anos, ele pode fazer em um dia. Essa é a loucura. Jesus está voltando todos os dias para alguém. Existe essa volta que ele volta todos os dias para alguém, e tem aquela volta que será pontual. A marca da sua volta, o início do que a gente fala do estabelecimento do reino na face da terra. São dois marcos diferentes. Se ele voltar hoje para você, você tem que estar preparado, tem que ter entregue o coração para ele. Se você confessar ele, você alcança a salvação. Ele vai te buscar, você vai morrer em Cristo. Se você não morrer em Cristo, existe uma condenação. Tá? Quando a gente fala da volta de Cristo, do marco, aqui a gente fala do estabelecimento do milênio, isso aí não deve preocupar quem está andando com ele, não. A gente precisa ficar preocupado com esse dia, com a hora que vai ser, como vai ser. Os sinais sempre estão aí. Isso que você falou, confusão, um assassinando o outro, desde lá de trás. O mundo é cíclico, ele não muda assim, drasticamente. As coisas vêm, acontecem, passa um tempo, acontece de novo. Uma coisa que a Bíblia diz, estabeleceu, falou assim, olha, as estações sempre vocês vão ter com ela. Vai estar aí as estações, não vão mudar. Então fiquem firmes, aquilo que vocês creem, acredita até o final. Não interessa se a gente vai morrer em Cristo ou se a gente vai ser arrebatado em Cristo. A nossa confiança é que um dia ele vai voltar. Eu só preciso estar pronto. Esse tem que ter o estabelecimento do cristão, daquele que está com Deus. Aquele que não crê, ele que defende a fé dele. A gente tem que defender a nossa fé. A nossa fé, nós temos que estar preparados. Se ele voltar, se a gente sai daqui agora, acontece um acidente, a gente morre, a gente morreu em Cristo. Se a gente não morrer e falar, vou voltar, vou arrebatar, nós seremos arrebatados. E essa tem que ser a nossa convicção, a nossa fé, e deixar as especulações para lá e ficar firme na nossa fé. É o mais importante. Maneiro, estar mesmo, né? Porque, como você falou, a gente não sabe, né? Jesus pode voltar daqui a 1000 anos, mas pra gente pode ser amanhã. O judeu acredita numa coisa engraçada. Eles creem que tudo vai se dar nos 7.000 anos. Né? 7.000 anos passaram, eles creem que vai findar tudo. E a gente está aí no calendário deles 6.700 e alguma coisa. Então nós estamos próximos de dar 7.000 anos aí, e tudo finalizar, tudo se findar. É uma linha teológica aí, a gente lê, é só a nível de curiosidade aí. Vocês que são curiosos aí, estudem sobre isso. Legal, não sabia não. E uma coisa que está muito próxima a nós, igual o senhor tinha comentado no caso, foi o caso das crianças lá de Blumenau que faleceram ontem, né? O cara entrou lá com a machadinha e matou elas. Eu fiquei pensando, pastor, eu acho que é uma coisa que a gente deve pensar como pessoas. Porque é o seguinte, o que aconteceu lá foi uma tragédia de um tamanho que a gente não consegue nem explicar, na verdade, nem imaginar a dor dos pais. Mas teve um pai que ontem, não sei se a galera viu aí, teve um pai que virou e falou assim, olha, eu perdoo, né? Perdoo o rapaz que fez com meu filho. Tenho lembranças muito boas, né? De quem foi meu filho, brincando comigo, enfim. E falou assim, não, eu perdoo ele. E não quero que as pessoas odeiem o
rapaz, porque se perdoa, enfim. E a gente fica pensando, né, pastor? São crianças, mesmo que fossem adultos, mas pessoas que não tinham nada a ver com nada. O cara parece, aparentemente, até as notícias que a gente tem hoje, ele estava participando talvez de um desafio de videogame, foi alguma coisa que chegou nos meus ouvidos, não sei se é verdade, mas a gente fica pensando assim, cara, o que essas crianças tinham a ver com isso? Aí a gente pode pensar em várias linhas. Será que Deus não poderia ter impedido que isso acontecesse? Claro, poderia ter, se fosse da vontade de Deus de impedir, ok. Mas eu tenho um versículo em Provérbios que fala assim, olha, há 6 coisas que Deus odeia, 7 coisas que Ele detesta. Se eu não me engano, é a terceira coisa que Deus fala, que Salomão fala na Provérbios, se eu não me engano, Provérbios 6, é mãos que derramam sangue inocente. Então a gente pensa assim, cara, Deus não está se agradando, de forma alguma que Deus se agrada do que aconteceu ontem. Mas aí entra a questão do livre-arbítrio. Todo mundo tem a opção de fazer o que quiser. O cara que matou teve a opção, infelizmente, optou por matar. E, enfim, eu queria que o senhor comentasse um pouco o que o senhor pensa sobre o livre-arbítrio. Nesse caso, Deus poderia ter impedido? Poderia ter dado um livramento, mas não é aquela questão, Deus não quis. Deus é maldoso, porque as pessoas poderiam ter se revoltado contra Deus, os pais, falando assim, não, então agora que eu não acredito em Deus, Deus poderia ter colocado a mão no meu filho ali naquele momento e impedido ele. Por que Deus não fez isso? Assim como vários outros casos de falecimento que acontecem no nosso dia a dia, que a gente fica pensando, cara, por que isso aconteceu? Por quê? E são coisas que realmente a gente não vai poder explicar, a gente não tem muita... Tem explicações que nós só teremos na eternidade. Aí a gente só precisa aceitar. Mas que é muito triste, né, pastor? É muito triste. Vê aquela cena do pai falando que perdoa, aquilo ali é muito bonito, mas o ser humano não foi preparado. Dentro de nós não tem um dispositivo para aceitar a morte. A morte é um salário do pecado. Então, quando Deus nos criou, Ele não colocou um dispositivo com preparação para a morte. Cada um vai reagir de uma forma diante da morte. Tem pessoas que conseguem liberar o perdão, tem pessoas que vão ser explosivas, tem pessoas que vão querer vingança. E nenhuma delas ali, o ato é condenado, porque é o ato da ira. Por isso que a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Enquanto eu estou irado, tudo bem, eu não posso pecar. Agora, livre-arbítrio. Até onde vai o nosso livre-arbítrio? Porque Jesus morreu, Ele perdeu a sua vida para a gente ganhar a vida dele. Hoje a vida que eu tenho que viver não é a minha vida, é a vida dele. Então eu tenho que entender isso como livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Quando eu falo assim que eu tenho livre-arbítrio, é porque Deus não está tomando conta do meu ser completamente. Porque a partir do momento que Deus toma conta de você completamente, você vai falar como Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu tenho agora não é a minha vida, é a vida dele. Eu não faço o que quero, eu tenho que fazer aquilo que ele quer. Então a posição que Deus nos coloca é como escravo. Eu sei que essa palavra é muito pesada no nosso cotidiano, porque a gente veio da escravidão, mas a palavra é escravo. O escravo, ele não tem o desejo próprio, ele só faz aquilo que é o desejo do seu senhor. Então eu acredito no livre-arbítrio para quem está fora de Deus. Quem está dentro de Deus e cumprindo o propósito, não é mais livre-arbítrio, é cumprindo o propósito a qual o Pai estabeleceu. Não foi de bola, porque é muito difícil você pegar uma pessoa, se abraçar, voltando do caso lá que aconteceu, abraçar uma pessoa para consolar ela. Eu tenho uma filha de 6 anos. Depois que aconteceu. Eu me vi naquela cena ali, eu falei, gente, imagina isso acontecendo comigo. Só de eu pensar, eu comecei a chorar. Só de pensar na possibilidade daquilo acontecer. Imagina os pais, aí teve aqueles pais que foram aliviados, que chegaram lá, viram o filho bem. Enfim, aí eu volto naquilo que a gente estava falando, qual que é o maior desafio hoje? É a ética moral. A gente tirar essa maldade do ser humano, do coração, as intenções. Alguém vai falar que foi um surto psicótico, outros vão falar que foi apostas de jogos que eles estavam fazendo. Inclusive, se for, tem mais que serão executados. Então, a gente não sabe afirmar nada, agora está tudo muito recente, mas nosso desejo, ontem aqui na igreja, a gente não tem tempo de oração para essas famílias, que Deus console, conforte cada família. Só quem está lá dentro sabe a dor, o peso que está vivendo. Mas eu creio no conforto do Senhor, creio que aquelas crianças estão guardadas no Senhor e a eternidade está aí para a gente revê-las. Em nome de Jesus. Realmente é o que a gente falou, assim,
é muito triste ver como o ser humano tem se comunicado, né, com os outros, assim, a falta de humanidade mesmo, de pensar assim, cara, eu fico imaginando assim a cabeça de uma pessoa, sabe, pra fazer algo desse tamanho. É muito, eu não sei nem explicar assim. Não pensa pensa em quem está por trás, nos pais, na família, sei lá, quem está no convívio daquelas crianças, quanto eu acho elas... que a pessoa não tem, talvez não tenha dimensão, faz alguma coisa, mas depois, com certeza, porque dentro de nós a gente sabe da verdade. Como o senhor falou, a gente tem as nossas éticas, que a sociedade não é sobre nós, que a gente já nasce sabendo o que é certo e o que não é. É o senso comum que a gente chama. O senso comum, exatamente. E assim, esse pai que eu vi o vídeo dele, me chamou muita atenção, porque eu lembrei de uma história de um amigo nosso, o pastor Walter, que ele foi para Moçambique um pouquinho antes de eu ir, e ele teve uma experiência lá muito forte. Ele chegou numa casa e lá eles tinham um bebê que, se eu não me engano, ele tinha algum tipo de paralisia. E o bebê estava no quarto, sozinho, fechado, para morrer. E ele ouviu o choro de criança, perguntou à família o que estava acontecendo, e os pais falaram isso. Não, ele nasceu com um defeito e nós estamos deixando ele ali para morrer. E aí o pastor Walter contou pra gente que na hora ele ficou com tanta raiva, ele ficou tão irado, que ele queria bater naquele cara, no pai. Ele falou, como assim? E ele é bem assim, branquinho, ele tá no Moçambique. Ele falou assim, eu fiquei com tanta raiva dele. E ele falou que quando ele foi dizer alguma coisa, o Espírito Santo falou pra ele assim, calma, porque eu também morri. E quando eu vi esse vídeo, eu lembrei muito dessa experiência. O pai dizendo, como você falou, foi a forma que ele reagiu. Não é errado a gente reagir de outra forma, porque a dor é nossa, ninguém sabe da nossa dor. Mas depois, quando a gente não, e principalmente nós que não estamos na situação, não são parentes nossos, a gente pensar nisso, tipo, cara, Deus também está ali com ele. Sabe? Deus também ama aquele cara. E esse, eu acho que é o nosso papel mais desafiador. É amar aquela pessoa que aos nossos olhos não merece amar. Mas aos olhos de Deus, ele é amado, porque Jesus veio para todo mundo. Não foi para mim que não faça esse tipo de coisa. O senso comum de justiça nosso, ele é defasado. Muito. Por isso que Jesus ele vem como um renovo, sendo o justo juiz. A Bíblia vai chamar ele de Jeová de Sediqueno. O Senhor é a justiça nossa. Porque toda a justiça do homem ela é falha, mas a justiça de Deus ela é perfeita. Então nós temos que confiar nessa justiça aí. Por mais que doa aos nossos olhos, nós temos que confiar. Pastor, eu acho que o senhor já compartilhou essa resposta, mas eu queria perguntar mais uma vez. Se o senhor pudesse voltar atrás e mudar alguma coisa que aconteceu na vida do senhor se arrepende, você fala assim, não, eu vou voltar aqui e vou mudar. Se eu pudesse ter esse poder de mudar, o que o senhor mudaria? O senhor mudaria? Se sim, o quê? Eu vejo por duas perspectivas. Esse tempo que eu fiquei afastado, que eu falei de 15 anos até os 20 anos, foi o tempo que eu fiquei afastado da igreja. E se eu pudesse mudar, eu mudaria isso. Eu teria entregado mais a minha adolescência para Jesus, minha juventude ali. Foram 5 anos, mas nesses 5 anos também eu tive muita experiência que me fez voltar. Então eu não sei se eu posso abrir mão. Talvez se eu não tivesse vivido aquilo, eu não estaria aqui hoje. E então assim, é uma pergunta até difícil de responder. Mas eu acho que na minha vida a parte que eu não consegui fazer, executar com excelência na presença de Deus foi essa época. E mesmo assim, mesmo estando longe, eu nunca fui alguém perdido, não. É engraçado que eu não ia na igreja, eu falo assim, mãe, tá aqui meu dízimo, leva meu dízimo. Porque acreditava, era o temor tá dentro de mim. A Bíblia fala assim, ensina a criança no caminho. O que é no caminho? Tem muito pai que ensina o caminho, ele aponta. Filho, vai lá que é bom, tá? Vai orar que é bom, mas o pai não faz. Isso aí não é ensinar. Quando você faz junto, é diferente. Você deixa registrado, né? A gente vê tantos pais aí que só apontam o caminho, mas não vai. Mas aqueles pais que estão juntos, aquilo ali marca o filho de uma maneira que ele não consegue ficar distante. Se ele afastar, a qualquer momento ele volta e volta mais forte do que saiu. Então eu creio que é esse pedaço de vida aí que eu tenho essa dúvida aí. Mas faz sentido, Samuel também respondeu isso, exatamente, porque se ele não tivesse vivido as experiências que viveu, talvez não chegaria aqui hoje do jeito que está.
É engraçado que a gente estava conversando hoje de manhã sobre. A gente ainda não tem filhos, né? Eu e o Vinícius. Mas a gente estava conversando sobre esse fato de criação de filhos. O quão desafiador é essa parte da vida. Porque você está criando ali um ser humano. Você está formando ali um caráter em alguém. E isso que o senhor falou é muito interessante de ensinar no caminho, porque eu acho que hoje o maior desafio dos pais é não terceirizar a educação dos seus filhos. Porque a gente vê muito isso, claro, eu faço psicologia e o maior desafio de uma criança é ter essa base em casa. Porque hoje é muito fácil, o pai entrega um celular e deixa que o YouTube cria, deixa que a igreja crie e a escola, outras pessoas, por talvez omissão, de dar muito trabalho. Dá trabalho. E quando o senhor falou isso de ensinar no caminho, é o temor mesmo que é construído no caráter dessa criança. Pode ser que os ventos venham, mas ela, dentro do coração dela, ela sabe, poxa, minha mãe não me ensinou isso, meu pai não me ensinou isso. Eu tenho algo dentro de mim que diz que isso aqui que eu estou fazendo, que eu estou vivendo, não é legal. E a gente estava pensando sobre isso. É um grande desafio para os pais, sabe? E não estava essa pergunta, mas o senhor vendo assim, isso que a gente está compartilhando, como que o senhor faz com a sua filha? Assim, né? Porque filha de pastor, né? Eu tento não falar o que ela tem que fazer. Eu tento fazer ela ver meu comportamento. Eu falo assim, filha, ora. Ela não vai orar, então se orar, vai orar sem... Agora, quando ela me vê orando, tem uma foto que minha esposa me mandou, e essa foto é maravilhosa. Eu estou ajoelhado na cama, ele sabe quando eu fecho a porta do quarto, ninguém pode entrar. Esse dia minha menina entrou, ela era menorzinha, ela entrou. Eu não percebi que ela entrou, eu estava orando. Ela ajoelhou do meu lado e ficou na mesma posição que eu. Minha esposa viu, antes de chamar ela, tirou foto. Aí ela tirou ela, não reparei, eu estava bem intencional na oração ali. Na hora que acabou, ela falou, olha isso aqui. Aí quando eu vi, ela estava na mesma posição que eu, a mão, o jeito, a mesma posição. Eu falei, ninguém arranca isso dela. Ninguém arranca isso dela. Então, assim, mais fácil do que falar para fazer é ser o exemplo. Hoje nós estamos com dificuldade de ser exemplo. Então, assim, eu não fico proibindo minha filha, não faz isso, não. Filha, o papai faria isso? Ela já sabe, não. Então, eu também não vou fazer. Então, é muito mais fácil você dar o exemplo do que você cobrar. Então, estou tentando criar ela assim, não é fácil. Não sei como vai ser lá na frente. Hoje ela está com 6 anos, vai para 7 agora. Eu não sei como é que vai ser o futuro dela. Mas tudo que eu tenho feito é tentar ser um exemplo para ela. Uma pessoa boa, carinhosa, alguém que vai cuidar dela, que mostra proteção. Eu descobri que as mulheres que se entregam rápido para os homens antes de casar, e elas vão se frustrar, são mulheres que não ouviram do seu pai, eu te amo. Então existia uma falta de afeto dentro dela, ela queria cobrir isso com outra coisa. Então ela acaba se entregando primeiro que fala, eu te amo, e às vezes a pessoa nem ama de verdade. Então eu procuro falar que eu amo ela, abraço, beijo, brinco, rolo no chão, e isso aí a gente vai caminhando. E sempre falo com ela assim, olha, é muito importante a gente ter uma vida com Deus. Esses dias ela ficou na casa da minha prima, vou compartilhar isso rapidinho com vocês. E minha prima, o marido dela não é da igreja nem nada, né? Já foi e hoje está afastado. Ele foi brincar com ela, ela falou assim com ele assim, você precisa ir para a igreja. Aí ele, mas querer brincar com ela, né? Mas fazer o que na igreja? Você aprender mais de Deus. Mas quem é Deus? Se você não for, você não vai aprender. Então, ela de 6 anos constrangiu um rapaz de mais de 45, né? Um homem mais de 45. Depois ele me ligou e falou, sua filha tá difícil, hein? Não dá pra brincar com ela mais não, filho. Então, assim, são coisas que a gente só tá colocando nela e ninguém consegue tirar mais. Ninguém consegue arrancar mais. Nossa, legal, pastor. E, pastor, aqui, pra gente caminhar pro fim, se o senhor pudesse falar uma frase, a gente tá fazendo essa pergunta porque eu, particularmente, acho essa pergunta fantástica. Se o senhor pudesse falar uma frase que o senhor soubesse que ia estar presente e aparecer para todas as pessoas do mundo, seja num celular, seja num outdoor, seja num jornal de televisão, enfim, qualquer lugar, mas todo mundo vai ter acesso a essa frase. Qual frase que seria? Tem uma frase
que ela fica nos altares da Batista de Getsemane, que é Jesus ressuscitou por você. Eu creio que não tem uma frase de maior impacto do que essa. A gente fala muito da morte, esquece de falar da ressurreição. E quando ela falou assim que Jesus morreu por aquele rapaz também, que assassinou, que fez toda aquela covardia, e realmente, ele ressuscitou por todos nós. Então a mensagem que deveria chegar em todos é: Jesus ressuscitou por você. Por que ele ressuscitou? Ele teve que morrer. E se ele ressuscitou por você, quer dizer que ele morreu por você também. Eu creio que é uma mensagem muito completa que devia bater em todo o coração aí na face da terra. É uma forma da gente evangelizar. Eu creio muito nessa mensagem da graça aí, da salvação. Todo mundo precisa receber. Show de bola. Pastor, obrigado pelo papo. Xará. Tamo junto. Antes da gente terminar, fala pra gente onde que a gente acha o senhor na rede social. Fala. Rede social, não sou muito conectado. Eu sou pastor à moda antiga. Tenho Instagram, tenho Facebook, tenho um canal no YouTube de pregações lá. É Pastor Vinícius Oliveira. Jogou lá o @Pastor Vinícius Oliveira, você vai me encontrar lá. O mais narigudo sou eu. Tem o Instagram da igreja? Instagram da igreja é Beré Oficial. Beré Oficial. Beré Oficial. Inclusive, nós estamos aqui no espaço da igreja, muito bonito, por sinal, mas grandes coisas estão por vir, pastor. Isso aí. Muitos projetos. A gente vai voltar aqui ainda com essa igreja. Amém. Reformada. Meu Isso. Deus, de tirar assim, um suspiro, né? É isso. Amém, eu creio nisso. Gente, muito obrigado por terem acompanhado mais um podcast, mais um episódio. Que você se sinta bem ouvindo, que você se inscreva no canal, se inscreva no YouTube, no Spotify, avalie lá, coloque sua avaliação lá no Spotify, a gente quer saber a sua opinião. E que Deus abençoe vocês, que vocês compartilhem também com quem você acha que vai ser impactado com essa mensagem, com esse bate-papo. E é isso, tamo junto. Obrigado mais uma vez, pastorzão. Prazer estar com vocês. Deus abençoe. Obrigada, gente. Valeu, galera. Tamo junto.